Quando a gente está falando de automação de processos, primeira coisa é a gente olhar aqui o potencial de impacto no negócio, né, Felipe? É isso aí. Ou seja, o que a gente está falando? Está falando, quer dizer, você tem processos que são muito comuns. Alguns exemplos aqui, tem muitos, né? A gente pode, né? São incontáveis as aplicações em processos e em fluxos dentro desses processos que a gente tem, né? Então a gente tem alguns exemplos aí, né? Por exemplo, a gente vê lá serviços ao cidadão, contas a receber, serviço de suporte. Então tem muita... São todos processos, inclusive, que a gente está olhando aqui, que são comuns para qualquer tipo de empresa, né? Exato. Sim, né? claro, isso aqui é governo, né? Serviço ao cidadão é governo. Mas contas a receber, toda empresa tem. Né? Solicitações, por exemplo, mesmo sendo governo, contratação de colaboradores. Né? Exatamente. CRM, ou seja, né? Toda a parte de gerenciamento de relacionamento com o cliente, né? Gerenciamento de incidentes, conformidade regulatória, processamento de sinistro, ou seja, você olhar o impacto nos negócios, ou seja, a gente está falando, se você focar em processos comuns, né, de uma redução de custos de 10% a 17%, né, de 8% a 15% de melhoria de produtividade e o mais importante, gente, que muita gente fala, o que a gente olha hoje, né, fala assim, né, isso é o que se falava sempre, ou seja, quando você faz automação de processo, o pessoal falava em redução de headcount. Ou seja, quantas pessoas você vai tirar? Quantas que eu vou mandar embora? Mas é mais impactante ainda o risco, ou seja, a redução de risco. Ou seja, se você deixar de executar, se você perder um processo, quanto isso vai custar para a empresa? Exatamente. Então, a redução de risco acaba sendo até um impacto mais significativo, tá, pessoal? E erros, né? Porque a grande questão não são as pessoas, né? Exato. A questão é que o humano erra muito mais do que a máquina, né? Exato. A hora que ela erra, sim, né, esquecer um processo ou não responder perder cliente, um prazo. Perder um prazo, né? Processo jurídico. Se perder um prazo, quanto que isso vai custar? Pois é. Né? Sim, ou como a gente estava falando de cidades diferentes, você está acostumado a fazer numa cidade, você pega a norma daquela cidade e aplica em outra, são coisas muito impactantes numa empresa, né? Então, assim, a gente tem até alguns exemplos aqui de sucesso, e são casos de sucesso da própria Nintex, tá? A Wyndham Hotels, que é uma rede gigante aí de hotéis, né, no mundo, tem 900 hotéis no mundo, né, que economizou mais de 600 horas de trabalho, né, com a integração dos processos deles, né, otimizando os processos, né, evitou a contratação de 500 funcionários temporários. É absurdo, né? Muito. É absurdo. A Zoom todo mundo conhece, né? Então a Zoom é uma usuária da plataforma também, tá? Faz um tempo aí, né? já. Aumentou, né, 5 vezes aí a parte dos canais de negócio dela. Isso ficou muito. O caso da Zoom, eu lembro bem que eu conversei bastante com o pessoal, eu converso, né? Muito com o pessoal da Nintex lá, e a gente foi durante a pandemia, explodiu mesmo, né? Então todo mundo adotou, escancarou, né, ali na Zoom né, essa utilização e quão importante foi para eles terem tido essa iniciativa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, mas de ter a automação dos processos deles. Isso, eles eram clientes da Nintex antes da pandemia, já. Isso. Mas o que escancarou ali foi dentro da pandemia. Né? O processo deles, na verdade, é a integração do Zendesk, que é a ferramenta de suporte deles, e o Salesforce, que é a ferramenta de vendas. Né? Ou seja, eles fizeram esse gerenciamento de pedidos, né? E aí eles tiveram, obviamente, aumento de vendas, né, no canal de negócio, e tiveram redução do pessoal contratado. Né? Ou seja... Mas é aquela questão de surfar a onda antes dos concorrentes, né? Talvez por isso hoje a gente só lembre da Zoom, não lembre de tantos concorrentes, porque na pandemia foi muito impactante, porque eles já estavam prontos, né? Exatamente. Isso é um ponto importante, né? Ou seja, na pandemia, quem estava preparado já para ter os seus processos automatizados, ou já estava com seus processos automatizados, fez uma diferença tremenda, porque todo mundo foi para casa. Como é que as pessoas não estavam mais no escritório, uma olhando para a outra e falando assim, o que eu tenho que fazer agora? Exatamente. A questão de assinatura de documentação, por exemplo. Eu lembro que era um grande problema no início da pandemia. Ninguém sabia assinar um documento online até todo mundo entender como funcionava e a segurança daquilo. Foi muito difícil, né? A Roche também, né? Roche, acho que todo mundo conhece, né? Farmacêutica, uma das maiores empresas do mundo aí de biotecnologia, em diagnósticos, né? Líder em diagnóstico, fornecedora de soluções, né, para as áreas de doenças e tal. E tinha um crescimento
rápido também, e ela precisava digitalizar os processos para melhorar a visibilidade geral e a eficiência, né? Com o Nintex Automation Cloud, eles conseguiram, né, criar aplicativo para tudo, né, de processo, desde processos simples como solicitação de viagens, aprovação de treinamento, né, até processos complexos de longa duração. Né? Exato. Ou seja, hoje eles processam mais de 60 mil solicitações por ano de entrega de mercadoria. É muito, né? Muita né? coisa. E, obviamente, isso trouxe uma eficiência de operações diárias, né? Redução, obviamente, de turnaround, para horas e rastreabilidade toda também, né? Isso também é um ponto. Ou seja, com isso, quando você automatiza o processo, você consegue rastrear. Sim. Você sabe onde está. Né? E eles têm questões, eu lembro que eu vi num caso da Nintex, não lembro se foi no deles, mas de temperatura que as coisas têm que estar, e eles conseguem alertar a equipe se sai da temperatura que o produto deveria estar, né? Porque são produtos sensíveis. Então, são muitas pequenas questões que são resolvidas com a plataforma correta. Exato. É o grande lance de você ter essa camada de orquestração entre sistemas e sistemas, pessoas e sistemas e tudo mais, que é o propósito de uma plataforma como essa.